Prezados amigos e amigas, que Jesus nos abençoe nessa noite. É de muita felicidade para esta casa, para esse trabalho que tentamos realizar de uma maneira muito singela, muito humilde, né? E fico mais feliz ainda pelo reconhecimento que temos tido pela diretoria desta casa, né? Pelas pessoas que compõem toda esta casa, dos resultados desse trabalho, que eu particularmente não tomo a audácia de dizer que nunca curei ninguém. Vejo muitas pessoas falarem do movimento espírita, que curam, que melhoram, mas como médium, a responsabilidade me fala mais alto, porque sou consciente da assistência dos bons espíritos pelo meu intermédio. Então, eu concedo todos os resultados positivos que nós tivemos nesses anos a esses espíritos, e como eles também não se intitulam como que curam alguém, eles passam para Deus. Então, todo esse conjunto de situações maravilhosas que nós temos nessa casa, eu entrego hoje a Deus em momento de gratidão. Me sinto muito feliz pela iniciativa da diretoria, também como foi falado por Pedro Paulo, em realizar essa comemoração. Fui pego de surpresa, porque eu sempre tive, depois dos acontecimentos que tive sobre esse trabalho, eu sempre tive muita cautela para que o trabalho fosse da maneira mais simples e humilde possível. Mas nós não estamos aqui para comemorar o nome de ninguém, mas comemorar o que nós alcançamos de bom com as pessoas que entram aqui nessa casa. Nós tivemos, nesses 2 anos, situações que realmente mexem com a nossa crença, mexem com a nossa fé, até porque nós estamos numa doutrina filosófica, numa doutrina científica, que nos obriga a ter uma fé raciocinada, de não crer somente por crer, né? E mesmo percebendo, vendo, sentindo esses espíritos, a intervenção deles, muitas vezes anônimas, que a gente nem sabe, a gente acaba dando um crédito, como Pedro Paulo bem falou, ao que vem sendo feito nessa casa. O desafio maior que nós temos, como espíritas, ou não espíritas, ou como cristãos, ou queira como chamarmos, é que hoje, nesse exato momento, o nosso planeta ele passa por modificações a nível espiritual muito grande. A sensação que ainda nos é passada é como se o mal prevalecesse e o bem fosse aquela coisa mais apagada, né? E para se trabalhar no bem, por estes 6 anos que eu tenho de trabalho com esses espíritos, eu aprendi uma coisa. Para se fazer o bem, tem que ser ousado. Porque Martin Luther King tem uma frase que ele diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Porque muitas vezes as pessoas que são maldosas, elas têm astúcia. E as pessoas que são bondosas, em muitas situações, se reprimem. É como se as pessoas tivessem medo de fazer o bem. E até para fazer o bem a gente paga um preço. Até para se fazer um trabalho no bem a gente paga um preço. O preço da descrença, o preço da falta da fé, o preço da crítica, o preço de muitas situações que levam a gente a fazer assim: rapaz, será que está valendo a pena mesmo tudo isso? E os espíritos que nos acompanham nesse trabalho, principalmente José Grosso, né? Ele é um espírito, pelo menos comigo, de poucas palavras, mas do pouco que ele fala eu retiro muita coisa produtiva. E ele sempre disse assim: meu filho, preste atenção numa coisa. Quando você ver alguém que é muito criticado, é porque a pessoa que está criticando não faz o que essa pessoa faz, nem faz mais do que essa pessoa faz. As pessoas que emitem críticas,
aos trabalhos do bem são pessoas que não fazem nada. E por não fazerem nada, criticam aqueles que têm a audácia, a astúcia de fazer alguma coisa boa. E é verdade. Vocês parem para pensar o que é uma casa como a Sociedade de Estudos Espíritas Esperancense. Uma casa interiorana, que funciona de domingo a domingo. Hoje em Campina Grande nós temos centros que não funcionam todos os dias da semana. E ter uma casa que funcione todos os dias da semana é uma dádiva. Eu tenho a certeza que se as pessoas chegarem aqui qualquer um desses dias, desesperadas, sem qualquer sentimento de pertencimento ou de amor, e pedir um passe, vai ter um passista aqui disponível. Em todos os dias dessa semana. Eu tenho certeza, como 2 e 2 são 4, que as pessoas que vierem daqui qualquer desses dias vão encontrar alguém que possa ampará-las. E os frutos que partem do trabalho de cirurgia espiritual não é só do médio, mas é do conjunto. Porque nós lutamos com forças espirituais nesses trabalhos que requerem muita doação das pessoas que estão envolvidas. Então, se o grupo está ali naquele momento envolvido, buscando socorrer, buscando amparar as pessoas, podem ter a certeza que estes sentimentos bondosos são manipulados pela equipe espiritual em favor de muitas pessoas. Eu já vi diversas vezes José Grosso como o Dr. Hans vinham aqui no salão, lá na sala, a gente está lá na sala trabalhando, eles vêm aqui no salão e catam fluidos de pessoas que estão em oração no momento que vão ser atendidas. E levam esses fluidos lá para a sala. E doam em outras pessoas que estão precisando. Eles tiram de um canto e colocam em outro. Eu já vi diversas vezes isso acontecer. Para que vocês entendam que um trabalho como esse, não é que a gente queira colocar o mérito em uma pessoa só, mas o mérito é de todo o conjunto da casa. Daí, a princípio, eu queria destacar isso, porque muitas pessoas acabam com o tempo, como já aconteceu, de olhar para mim e me ver como uma pessoa iluminada, santificada e beatificada. E aí quem chega perto de mim, que se aproxima, se decepciona porque eu não sou. Eu tenho medo, eu choro, tenho fome, preciso dançar forró, preciso sair, tenho minha vida pessoal. E muitas pessoas não entendem isso e acabam se apossando da vida das pessoas, principalmente nos médios, né? Fica aquele senso de vigília. E hoje, em época de rede social, a gente sabe que muitas pessoas chegam, adicionam a gente. Ah, mas é lá do centro, aceite. É do centro tal, aceite. E às vezes você posta uma coisa, a pessoa não comenta nada, não curte nada, não faz nada, mas está ali de olho no que você está fazendo na sua vida. Está só olhando. Olha, ele está ali. Olha, ele foi hoje comer um peixe lá em Lagoa Seca e você viu que tinha uma garrafa de cerveja perto da mesa dele. Não pode. As pessoas começam a criar deduções que não existem na cabeça das pessoas, né? E Pedro Paulo, foi interessante uma coisa, essa semana Pedro Paulo colocou no Facebook dele, que ele botou assim: estou colocando meu Facebook só para pessoas espíritas. Né? Aí eu disse: engraçado, Pedro Paulo botou isso, eu estou fazendo ao contrário, eu estou tirando os espíritas. Eu até comentei, né? Rindo, brincando, eu disse: está vendo? Um vai pensando do jeito, o outro vai pensando do outro. Porque até mesmo as pessoas do próprio movimento espírita, elas ficam observando a gente para ver o que a gente está fazendo. E eu não estou dizendo que isso é uma coisa errada ou não, vai dar consciência de cada um. Porém, se eu perco o tempo olhando o outro, eu esqueço de mim. Eu esqueço da minha vida, né? E eu queria, antes de adentrar mesmo ao tema, agradecer a caravana de Borborema, que está aqui com Dona Joanice, que é minha amiga. Nós temos um laço de amizade muito grande. A equipe de Cuité, que vai se formar, né? São pessoas que estão em tratamento na casa, e a gente não pode deixar de citar essas pessoas que estão vindo, saindo de suas casas no domingo à noite para prestigiar esse momento. Mas, para que tudo isso aconteça, meus amigos, nós não podemos esquecer do sentimento mais nobre, mais importante dentro de uma casa espírita, que é o amor. Dr. Bezerra tem uma frase que diz assim: de nada adianta o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras.
Porque a gente se preocupa muito em estudar, e é importante. Longe de mim dizer que estudar não é importante. É importante questionar, é importante não se empolgar, como Pedro Paulo falou, porque Allan Kardec fala lá no livro que é o Espiritismo, que a pior espécie de espírito é o espírito empolgado. Porque é um espírito que acredita em tudo. E um espírito que não é empolgado, que analisa os fatos com certa seriedade, ele vai ter uma fé mais precisa, mais sustentada do que uma pessoa empolgada. E a gente vê muito isso quando as pessoas começam a conhecer o Espiritismo. O pessoal se empolga muito com as coisas, né? E não pode ser assim. Chico Xavier, uma vez, foi dar um passe em uma pessoa que chegou na residência dele extremamente doente, com um câncer no esôfago. Uma pessoa conhecida dele, de Carlos Bacelli. E o Chico disse: minha irmã, vem cá, eu vou dar um passe em você aqui no quarto. E aí ele levou a pessoa, Carlos Bacelli estava do lado, Geraldo Lemos, foram pessoas que presenciaram esse fenômeno, né? Vale salientar isso. E conta-se que quando o Chico começou a aplicar o passe na penumbra do quarto, né? Porque poucas pessoas sabem desse detalhe, mas Chico era médium de cura. Tem muitas situações da vida de Chico que ele curou através dos espíritos, mas não era a missão dele. A missão de Chico era a expansão do espiritismo dentro da psicografia, né? Mas tem esses casos que é importante a gente destacar. E conta que Chico, quando começou a dar o passe na mulher, a mulher sentia aquela coisa caindo no chão, como se fosse uma coisa que estava caindo da mão de Chico. E a mulher: Chico, tá caindo flor da sua mão. E Chico: tá não, minha filha, isso é coisa da sua cabeça. E realmente estava. Geraldo Lemos e Carlos Bacelli conta que da mão do Chico estava caindo pétalas de rosa na cabeça da mulher e no chão. E o chão ficou repleto de pétalas de rosa. E a mulher viu. E a mulher disse: mas Chico, estava caindo flor da sua mão. Porque você disse que não estava? Ele disse: minha filha, saibamos aproveitar os bons momentos que a espiritualidade nos proporciona sem empolgação. Saibamos ter esse cuidado de olhar naquele gesto de socorro algo muito mais além do que o fenômeno. Porque o fenômeno para nós espíritos é natural, ele vai acontecer. E esse trabalho poderia muito bem estar acontecendo com outro médium, com outra pessoa. Mas José Grosso é tão malandro que eu digo assim: você é muito malandro. Que muito antes da casa que a gente frequentava e tinha esse trabalho, o trabalho terminar, ele chamou uma trabalhadora dessa casa, que ela está aqui na reunião, e disse a ela que o trabalho vinha para cá. Acho que uns 2 anos antes de acabar. E eu não sabia desse detalhe. A própria espiritualidade já estava fazendo todo um aparato do trabalho vir para cá, para a Esperança. Coisa que a gente não imaginava na cabeça da gente. Pelo menos eu não imaginava, né? E aí, de repente, o trabalho se encerrou na instituição que a gente estava, por muitas questões. Eu estava numa situação muito complicada. Eu tive um princípio de AVC, eu fiquei sem movimento nesse braço, de tanto que eu me perturbei com a situação. Fora o que os espíritas bondosos falavam a respeito, quando um trabalho desse se acaba, né? Muita gente falou mal, falava muita coisa. E aí eu, em casa, agoniado, perturbado, dizia: meu Deus, e agora? E esse braço não movimentava bem, esse braço era meio pesado. Eu recebi uma ligação do Pedro Paulo. Ítalo. Oi, Pedro. Olha, o Centro de Esperança está de portas abertas se você quiser. Mas na minha cabeça eu dizia: esse homem é doido. Como é que ele quer que a gente vá para lá, diante de um monte de coisa que está acontecendo? Eu estou com esse braço, não sei nem mais se esse braço vai levantar. Não sei mais nem se vou conseguir fazer. E eu: Pedro, muito obrigado, eu vou ver aqui direitinho. E aí, algumas pessoas daquele grupo ficaram na época, acho que umas 12 pessoas, né? E dos 12, para vir para cá, só vieram 2. 10, por alguma questão, vontade, livre-arbítrio, foram embora. Não ficaram, procuraram outras casas, né? E aí, quando a gente passou a ideia de vir para cá o trabalho, eu perguntei a Zé Grosso, eu disse: vai dar, mas como é? Vai dar certo lá? Ele disse: meu filho, dá certo até debaixo de um pé de aroeira, é só você querer. Até debaixo de um pé de mato, se você quiser, as pessoas fazem filho e você começa a fazer. Mas nesse momento a gente quer que você vá para lá. Então eu vou. Aí eu disse: e o braço? Porque esse meu braço, ele estava
assim, sem movimento. Eu digo, como eu vou levantar o braço todo engembrado? Aí ele fez, você vai ficar bom do braço. Tudo bem. Eu comecei a me tratar numa casa espírita no Recife, Centro Espírita Perseverança. Perseverança, se eu não me engano. Persevera, alguma coisa assim. E tinha um tratamento lá que era feito com fluidoterapia na maca, né? Eu me deitei na maca, coloquei esse braço assim meio fechado, na mão, para cima. E eu vi na hora que a equipe foi se aproximando, a equipe encarnada, né? E um médium se aproximou e o médium deu uma risada diferente. Uma risada assim, meio grossa. Eu disse, essa risada minha é familiar. Disse, preste atenção no braço, meu filho. E o braço assim meio morto, botou a mão no meu braço e eu fui sentindo que esse braço, o movimento foi voltando. Era como se o braço tivesse sido como uma bola de açougue que você pega que vai enchendo, você dá aquela sensação que está enchendo por dentro. E aí eu fui vendo aquela luminosidade mais clarinha, um tom azul passando para roxo, para vermelho, para amarelo, caindo em cima do meu braço. E quando eu olhei, o braço deu um puxar, o braço começou a mexer melhor. Eu disse, eu fiquei bom do braço. Mas era José Grosso incorporado no médico da casa. E ele me chamou e disse, eu não disse que você ia ficar bom? Através de um médico da casa, um médico que nem sabia quem era, nem conhecia, mas utilizou. Para vocês verem também que José Grosso não é propriedade minha. Ele trabalha com outros médicos aqui no Brasil, com outras pessoas, que às vezes até nem sabe que trabalha com ele. Aí o braço melhorou, de pronto, agora eu vou para o trabalho, com o braço bom, agora a gente vai. E aí só tiveram duas pessoas que toparam vir comigo, que foi Dorinha e Selma. Os demais, por algum motivo, não quiseram vir. Foi completamente compreensível, respeitável. Só que aí eu me desesperei. Aí eu disse, mas não vai ninguém comigo, só vai duas pessoas. Como é que eu vou fazer esse trabalho com duas pessoas? Eu não vou, não, vai dar errado isso. Ele disse, vão aparecer novas pessoas. Novos trabalhadores virão. Novas pessoas de bom caráter aparecerão. E hoje nós temos 30 pessoas ajudando nesse trabalho. Pessoas que eu não tenho do que reclamar um segundo. E aí eu falo de todos daqui da casa. Pessoas que abraçaram esse trabalho com tanto amor, que até às vezes eu fico assim, meu Deus, como esse povo abraçou uma coisa dessa. Um trabalho como esse assim, de uma maneira tão bondosa, que acabou refletindo nos pacientes que vêm para cá. E hoje, o próprio José Grosso, Dr. Hans, diz que nós estamos no auge do trabalho. Hoje nós estamos no auge do trabalho que esses espíritos queriam fazer. Nós tivemos recentemente um caso aqui assim que me chamou muita atenção, porque eu nunca vi uma pessoa com a catarata calcificada ficar bom em um dia. Nós tivemos um caso de uma idosa que chegou aqui com uma catarata calcificada, o olho cheio de pedra. E em uma reunião, essa idosa teve o olho esquerdo completamente recuperado, sem nenhuma intervenção médica. Aí a gente para pensar e faz, é um milagre? Não, é o merecimento da pessoa. Quando eu fui olhar quem era a pessoa, era uma pessoa de muita fé, uma rezadeira simples, lá de Campina Grande, que veio para cá buscar ajuda e numa intervenção só ficou boa. Mas se todo neste meio não existiu amor, não existiu união, não existe paciência e tolerância, pouco é feito. Porque o que nós temos que ter cuidado, dentro de uma casa espírita, dentro de um trabalho espiritual, é com o nosso ego, como bem Pedro Paulo falou. Eu não vou mentir para vocês, e aqui eu estou me despojando dessa imagem de bom moço, que não teve momentos que eu me envaidecia com o que eu via, logo nos primeiros anos. Mas aí os próprios espíritos pregam uma peça na gente para a gente baixar a bola. Os próprios espíritos. Uma certa feita na instituição anterior que a gente participava, que tinha esse trabalho, a casa estava com 235 pessoas para ser atendida nessa noite. Foi a noite que deu mais pessoas. E foi começar a reunião. Eu estava lá, tal. E antes, eu tinha concedido uma pequena reportagem para um cara que era espírita, falando sobre o trabalho, né? E eu dizendo assim, mais ou menos eu disse assim, o nosso trabalho é o melhor que tem, nossa equipe espiritual é a melhor que tem, e é dessas mãos aqui, parte muita energia, muita força. E o cara viu, gravou, levou. Quando foi na quinta-feira, foi começar o trabalho, cadê Zé Grosso vir? Cadê Dr. Hans aparecer? E eu me concentrava e não sentia os dois.
E já estava demorando. E o pessoal no salão reclamando. E eu me concentrando em Zé Grosso, doutor Hans, cadê vocês? E nada. Aí eu disse, pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? E eu me concentrava, e o dirigente fazia a prece, e o grupo fazendo prece, e o grupo cantava, quando a caridade chega, quanta luz, fica sempre um pouco de perfume, e os espíritos não apareciam. Eu digo, mas rapaz, que negócio danado. E agora? Passou uns 10 minutos, o espírito Zé Grosso chegou perto de mim. Aí ele disse, pode começar, meu filho. Eu disse, o senhor vai vir agora? Ele disse, não vou vir não. Eu disse, por quê? Você faz sozinho. Faça. Mas é grosso, por que você está fazendo isso comigo? Ele disse, faça sozinho. Você não disse que fazia sozinho, que da sua mão corria luz? Faça sozinho. Vamos ver se corre luz das suas mãos. Não, Zé Grosso, não disse não. Ele disse, você disse. Aí Zé Grosso calou. Aí o doutor Han chegou. Brasileiro, estou lhe deixando. Aí eu disse, agora? Hoje? Não. Tem 235 vezes. Estou lhe deixando. Até a próxima. E desapareceu. E só ficou Zé Grosso perto de mim rindo. Tá vendo? Olha o que você fez. Eu disse, mas você não vai vir não? Aí ele disse, não. E deu 8h25 e o povo fazendo prece, cantando quanta luz, caridade. Fica sempre um pouco de perfume e o espírito não vinha. Quando deu 8h30, ele disse, eu vou vir, meu filho. O doutor Hans está aqui, ele vai voltar. Mas de uma próxima vez, não se esqueça que você é um intermediário. Não tem essa vaidade de dizer que é você que cura, porque nem nós dizemos isso. A cura parte para a mão de Deus. Nunca mais na minha vida, até hoje, eu abri minha boca para dizer que curei ninguém. Porque os espíritos amigos, eles quando começam a ver que trabalhador, evangelizador, presidente, seja quem for, está inflando o ego, eles se afastam. E deixam o ego tomar conta da pessoa. E a gente sabe muito bem o que acontece quando é com uma pessoa que trabalha com a espiritualidade e se envolve no ego demais. Entra no processo obsessivo. Sem nenhuma preocupação. Desde esse dia eu tive esse cuidado, até de me preparar para os trabalhos. Porque as pessoas imaginam que a gente não renuncia para estar aqui na quinta-feira. E como a gente renuncia, meus amigos? Família, estudo, relacionamento afetivo, trabalho. A gente tenta encaixar tudo para que na quinta-feira esteja tudo fluindo direitinho. E flui direitinho na quinta-feira? Não. Aparece 1001 empecilhos para a gente não vir. Com o carro de Pedro Paulo eu nem conto muito, né? Porque o carro de Pedro Paulo umas 4 vezes quebrou com a gente e vim para a Esperança. Né? E mandava para o mecânico, o mecânico falava, esse carro não tem nada. Mas o carro quebrava, o carro enganchava. Né? Então são essas situações assim que eu vivo e tenho vivido com esses espíritos que me mostram que o caminho dentro da espiritualidade ele tem que ser de plena e pura humildade. Nós temos que fazer o trabalho, temos que estar no bem e temos mais ainda que ter força e mostrar os resultados desse trabalho. Porque o próprio codificador, o próprio Allan Kardec, tem 2 frases dele que eu acho espetaculares. Ele diz assim, lá no livro que é o Espiritismo: na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem sensato. Veja, na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem sensato. O próprio Kardec está dizendo. Lá já no livro dos Médiuns, eu perguntar a ele, mas quando vamos perceber se um trabalho espiritual é de valia? Ele diz, olha os resultados, analise, verifique, compare. Porque nós temos aquela falsa ideia de que os espíritos vão trazer tudo pronto para a gente. E não vão. Na mesma obra, ele destaca outra frase que diz assim: os bons espíritos nos oferecem todos os meios para a pesquisa. Para a pesquisa da ciência espírita. O que é que ele está querendo dizer nessa frase? Que eles vão nos mostrar os fatos, mas que todo aquele desenrolado de pesquisa tem que ser feito por nós. Porque se não fosse dessa maneira, Kardec não teria conseguido codificar o espiritismo. Recentemente passou o filme de Allan Kardec. Inclusive, alguns espíritos se chatearam muito da forma que Kardec foi passada, mas foi a forma que mais condiz com a biografia de Kardec.
Kardec era uma pessoa humana, de bom humor. Kardec se perturbou em alguns momentos quando foi codificar o Espiritismo. Isso a gente vê muito lá em Obras Póstumas. No livro Obras Póstumas está lá trechos de Kardec dizendo que tem noites que ele não conseguia dormir com as intervenções espirituais negativas contra ele. As ameaças que ele recebia através dos métodos de psicografia da Sociedade Parisiense. Muitos dizendo que estariam felizes ao ver a morte do codificador. O codificador passava por essas situações. Os médios da Sociedade Parisiense sendo atacados. Inclusive os médios que davam comunicações do Espírito de verdade. Então é muita audácia minha ou nossa como espírita não querer ter um momento de perturbação. É muita audácia. Ou achar que é um privilegiado que estou dentro de uma casa espírita. Ah, mas eu estou na casa espírita de domingo a domingo. Eu não admito ter obsessão. Vai nessa. Baixa a vibração. Não faz teu evangelho todo dia, não. Não eleva o teu padrão vibratório para você ver. Porque, infelizmente, a população espiritual que ainda habita o globo da Terra é inferior. E nós temos hoje na Revista Espírita, que os espíritas não leem, eu bato sempre nessa tecla quando tenho oportunidade, mais de 15 artigos de mediunidade curadora, estudos profundos que Kardec fez, não só com um médium, mas com vários médios. O Zuavo Jacob, Desiré Goudot, personagem que vai falar no centro espírita para palestra, o personagem faz, quem é esse? Nunca ouvi falar, mas está lá. Está lá. Allan Kardec falava. E a gente vai mostrar para as pessoas que Kardec fala, aí o pessoal olha, aí faz, eu não concordo com o que Kardec está botando aqui não. Aí está no canto errado, meu filho. Funde uma religião para você, uma ciência para você. Porque se você pegar aqueles trechos ali de Kardec, a gente pode até não concordar, né? Pode até dar uma interpretação diferente. Mas é que não concorda com o que Kardec está passando, com as mensagens que outros espíritos mandavam, como São Luís, Mesmer. Tem muitas psicografias de Mesmer na Revista Espírita sobre a unidade curadora. O pai do magnetismo. E hoje eu posso dizer a vocês como me sinto honrado de estar nessa casa. Porque além de trabalharmos com a unidade de cura nessa casa, nós trabalhamos com o magnetismo animal. Uma via de mão dupla, um auxiliando o outro. Sem aquela ânsia também que muitos espíritas têm de querer dizer que o magnetismo animal é melhor que o espiritual é melhor que o animal. E fica aquela briga, aquele ponto de desencontro entre os espíritas. Que não dá em nada. E o próprio Kardec vai afirmando que em dados momentos a mediunidade curadora pode exigir o auxílio do magnetismo animal. E o magnetismo animal, em dados momentos, pode pedir o auxílio da mediunidade curadora. Os dois trabalham em perfeita harmonia e simbiose, meus amigos. Trabalham perfeitamente. Agora nós temos uma preguiça cultural e espírita de estudar. E muitas vezes as coisas como as pessoas passam para a gente, passam extremamente erradas. Por que aqui nessa casa eu digo que tenho tanto orgulho de participar? Porque é a casa que mais estuda Kardec, até onde eu frequentei. Até onde eu frequentei, é a casa que eu mais vi estudar e ler Kardec. Porque se nós não tivermos uma base sólida do que é o Espiritismo, dentro do que o professor Leonês trouxe, a gente vai errar como espírita. Vamos pegar outras obras que tem no movimento espírita, que não estou desmerecendo, mas que têm opiniões pessoais de outros espíritos que não batem com o que Kardec passa. Uma informação é ruim? Não, não é ruim, mas não condiz. Então, para mim, ela não vale. Eu já peguei livros psicografados de muitos médios do movimento espírita, médios que são respeitados, livros que são estudados em casas espíritas, condenando a mediunidade de cura. Eu já peguei, já sublinhei, já confrontei com os artigos da Revista Espírita e não bate. Para vocês verem até o cuidado que a gente tem que ter, até com o que a gente está lendo sobre o Espiritismo. E hoje eu estou nem Pedro Paulo. Eu peguei muito livro meu, pessoal, sem qualquer sentimento de fanatismo dentro do Espiritismo. Eu peguei boa parte dos meus livros e dei, e fiquei só com um livro de Kardec agora. Eu estou focado só nesse livro. Eu estou feito dentro de casa, eu pego o Céu e o Inferno, pego a Gênesis, vou pegando pego a Revista Espírita e vou olhando, digo, meu Deus, mas no livro de fulano de tal não diz isso, diz outra coisa. E quando tiver essa divergência de informação, aí vai ficar com quem? Com o médium
que é famoso no movimento espírita, ou com Kardec? Com quem? Kardec. Ele tinha esse cuidado, Allan Kardec teve esse cuidado. Tem obras de mensagens psicografadas na Sociedade Parisiense, de mensagem dos médios, que Kardec não publicou, porque confrontavam os princípios básicos da doutrina. Então Kardec não publicou esses livros, mas esses livros existem. E quem é espírita deveria ler até esses livros, para ter fundamento para rebater críticas, quando as pessoas vierem criticar. As pessoas precisam ter mais esse cuidado, que a casa espírita não se tornar uma igreja. A casa espírita, ela é um local de consolação, é um local de estudo, de transformação moral. Mas mais do que tudo isso, a gente tem que mostrar para as pessoas a responsabilidade que elas têm que ter de mudar. Eu venho aqui, tomo um passe. Vou na minha casa, não faço uma oração. Já aconteceu com alguns pacientes daqui, que vieram me contar, que vêm para o tratamento, sai ótimo. Quando chega em casa, passa mal. Eu disse, mas só na sua casa? Eu disse, olha, começa a fazer evangelho no lar e na próxima semana vem me dizer. A pessoa começou a fazer evangelho no lar na casa todos os dias. Eu disse, e aí, passou mal nessa quinta depois que foi para casa? Não passei. Eu disse, pois é, porque o problema é na sua casa. Que a nossa casa é uma dimensão nossa. A gente precisa ter esse cuidado até com a nossa casa, até com quem entra, quem sai, com o que eu estou escutando, o que eu estou ouvindo, qual tipo de música, quais as pessoas que entram na minha casa. É que nem a nossa mente, quando chega um pensamento ruim. Eu só abrigo esse pensamento se eu quiser, se eu não quiser, eu barro. E boto para frente. Boto para frente, penso em outra coisa, tiro o foco, mas não vou dar evasão àquele pensamento ruim. Como também a gente entra naquele processo de culpa ou de culpar os espíritos por tudo na nossa vida. Não é verdade, meus amigos. Nós temos aí o nosso livre-arbítrio para fazer tudo. Nós somos livres para fazer o que nós quisermos, mas seremos escravos das nossas escolhas. Eu serei escravo daquilo que eu fizer da minha vida. Escravo das consequências. Isso aí ninguém vai tirar essa responsabilidade de mim. Quando Zé Grosso apareceu a primeira vez para fazer esse trabalho, eu lembro como hoje, eu nunca tinha tido contato nenhum com Zé Grosso. Eu não vi ele, eu vi a palma das mãos dele se aproximando de mim, a palma das mãos emitindo uma cor verde, bem verde, uma verde bem fluorescente. E quando ele passou o que eu tinha que fazer, eu digo, eu não vou fazer isso não, porque o movimento espiritual vai cair em cima de mim e eu não vou ter sossego um minuto. E ele dizia, meu filho, você tem esse trabalho para fazer. Você precisa fazer. É para o seu bem também. É para a sua evolução. Fora muitas pessoas que vão ser ajudadas por isso. E eu ficava com medo, com receio. Olhava para um canto, olhava para o outro. Teve gente até do espiritismo que não parou de falar comigo. Porque eu comecei a fazer esse trabalho. Se afastaram de perto de mim. Me bloquearam de WhatsApp, rede social, de tudo. Uma coisa que estava sendo feita na época de Kardec. Está lá. Uma coisa que era feita na época dele e que ele chegou a dizer em um dos artigos da Revista Espírita que a mediunidade curadora é uma ciência. Kardec disse isso. Não é coisa da minha cabeça. Até essa técnica aqui já foi estudada aqui na nossa casa. Kardec disse que a mediunidade curadora é uma ciência que ele não tinha tempo para se dedicar profundamente a ela. Porque, lógico, tinha outras necessidades naquela época. Mas deixou 15 artigos, mais de 15 artigos maravilhosos sobre esse tipo de faculdade. E a gente vê hoje as casas espíritas com receio de fazer o que o codificador fazia. Que espiritismo é esse? Casa espírita que não pode dizer que dá passe. Eu fui numa casa espírita uma vez que pararam de dar passe. Era só reunião pública. Aí eu olhei assim no organograma da casa, né? As atividades tinha assim: palestra, estudo das obras de André Luiz, estudo das obras de João de Anjos, não sei o quê. Aí eu disse, vocês dão passe aqui? Ah, não, Itaja, que a gente dá passe não. Por quê? Porque, olha, a espiritualidade faz tudo. Não precisa da gente, não. Aí eu disse, que história é essa? Não, olha, no momento da reunião pública, os espíritos saem dando passe em todo mundo. E aí a pessoa já toma passe, já vai para cá tomar passe. Não precisa a gente fazer trabalho de passe, não. Gente,
Isso é uma loucura. Os espíritos precisam dos nossos fluidos, das nossas energias. Até para que ocorra, muitas vezes, quando ocorre dentro da nossa sala, os fenômenos de materializações. Se não tiver um fluido mais animalizado, que é o ectoplasma, emanando das pessoas, o espírito não consegue materializar. Então, como é que os espíritos não precisam da energia da gente? Precisam! É claro que precisam. Como eles vão, às vezes, desobstruir problemas cardíacos de uma artéria, vão tirar um coágulo, precisa. Para ir lá naquela parte enferma, eles encapsulam, puxam aquele coágulo e sai pela boca do médium. Isso é um fenômeno normal. Não é nada de excepcional nisso. Porque é uma intervenção espiritual. Foi feito, e a gente tem visto a quantidade de pessoas que têm melhorado aqui nessa casa quando passam pelos fenômenos de materialização. Eu tenho visto as pessoas chegaram a contar, pessoas que têm retenção de tumor mais rápido, pessoas que têm problema cardíaco ficaram melhores com a obstrução, os encapsulamentos que são feitos de pessoas que têm câncer, como foi o caso dessa menina. Eu soube do caso dessa menina. E no momento do Evangelho do Lar, eu perguntei o que foi feito. E vi, foi nada demais, o tumor foi encapsulado, retirou o tumor. Quando abre, acha como se fosse um falso tumor, que é o que o médico chama de bolo de sangue. Mas o tumor encapsulado com o ectoplasma vai ali matando o tumor desaparece. Pronto. Intervenções maravilhosas que esses espíritos fazem. E nós não poderemos deixar de destacar. Agora, destacar sem endeusar. Destacar sem endeusar. E mais ainda, sem achar que Zé Grosso e Dr. Hans é espírito superior. Porque eles não são. São bons espíritos. Estão no processo de evolução. Espíritos superiores, quando a gente vai estudar lá no livro, o livro dos espíritos, na escala espírita, são espíritos que já estão realmente desprendidos desse planeta na sua totalidade. São espíritos extremamente luminosos. Isso é importante destacar, porque tem pessoas que acabam fazendo Zé Grosso e Dr. Hans de santo. Eu fui uma casa de uma pessoa que a pessoa imprimiu uma foto de Zé Grosso e botou no altarzinho dos santos dela. E a gente entende que é a fé da pessoa. É a fé da pessoa, é aquela forma que ela tem de se conectar muitas vezes, mas eles não são santos. Você imagina o que é um espírito de uma pessoa que foi cangaceiro como Zé Grosso? Zé Grosso foi cangaceiro. Zé Grosso foi um cangaceiro. Não entende nada de medicina. Se perguntar ele o que é uma veia aorta, ele não sabe o que é. Mas teve a oportunidade pela equipe espiritual que ele trabalha, junto com o Dr. Glaucus, que é um dos médicos espirituais que trabalham com ele, de estudar medicina espiritual no mundo espiritual. Então ele voltou com esse conhecimento e sabe interagir nas enfermidades físicas, mas de médico ele não tem nada. E um espírito que venceu todos os motivos para ter ódio, porque Zé Grosso foi assassinado, amarrado às mãos e teve os olhos perfurados pelo bando de Lampião. Ele teve todos os motivos para ser um espírito revoltado, mas optou ajudar aqueles que mais sofrem. Dr. Hans do mesmo jeito. Em uma das encarnações de Dr. Hans foi queimado com a esposa e com a filha. Dentro daqueles fogões da época do nazismo. Morreram os 3 queimados abraçados. Ele me mostrou tudo isso. Tinha todos os motivos para ser um espírito maldoso, revoltado, mas baixou a crista de alemão e começou a olhar para as pessoas que sofrem. Teve a oportunidade de trabalho. Porque esses espíritos já descobriram o que é o amor. Eles já descobriram. Eles não estão se importando com críticas pequenas, pessoas que estão criticando o que eles estão fazendo. Eles estão preocupados em socorrer cada pessoa que chega perto deles. Porque eles já ultrapassaram as brigas humanas que a gente fica, briga de ego, e um diz uma coisa, o outro diz outra. Eles estão acima disso, já passaram por cima disso. Já sabem como nós, que somos seres humanos encarnados, nós temos a dificuldade de se relacionar. Porque o Espiritismo também serve para isso. Para a gente aprender a se relacionar com gente. O espírita que não se relaciona com pessoas, ele está fazendo um trabalho ainda meio defeituoso. Porque o Espiritismo mostra para a gente que é uma doutrina esplendorosa de alegria, de amor.
A gente precisa mostrar às pessoas que nós, espíritas, ou simpatizantes, ou seja lá como a gente queira se chamar, espiritualista, tanto faz, nós temos uma doutrina que não prega maldade, punição. Nós temos uma doutrina que pega benevolência, amor e compreender o que é lei de causa e efeito. Parar de achar que todo mundo que está sofrendo na beira de uma esquina, cego, paraplégico, na encarnação passada foi alguém muito mau. E isso não é verdade. Tem muitos espíritos amigos de luz que renunciam à sua condição luminosa para vir como aleijado, como cego. Eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes. A gente não pode ser infacto de achar, fez do mal na passada, tem que pagar nessa. Isso não é lei de ação e reação, gente. É uma ilusão que a gente cria na cabeça da gente. Lei de ação e reação é assim. Você fez o mal na passada, volta nessa para fazer o bem. O bem. Então, quando você vê uma pessoa dando palestra, dando passe, na reunião mediúnica, trabalhando com os espíritos, eita, caba bom. Tem que trabalhar. Você vai olhar assim e vai dizer, eita, esse é bom. Porque quando eu cheguei no espiritismo, que eu vi aquelas pessoas sentadas na mesa, né? Ia começar a palestra. Porque quando eu comecei o espiritismo, antigamente, as casas que tinha a mesa com 7 cadeiras. E tinha que completar as 7 cadeiras. E a gente chegava no centro, aquele povo tudo de mãos levantadas, orando, dizia, meu Deus, que povo iluminado, meu Deus. Meu sonho é sentar nessa mesa. Mas não sabia eu que sentar na mesa era um compromisso mais sério do que nunca. Não sabia eu que sentar na mesa, que se dizer médium, trabalhador de centro, são pessoas que estão expurgando todas essas falhas, mas no trabalho do bem. No trabalho do Cristo. Até independente de ser espírita. É expurgo, é lei de causa e efeito. Deus é tão sábio, tão amoroso, que nos concede essa oportunidade de trabalho. E hoje, 6 anos após o início desse trabalho, que eu comecei esse trabalho no dia 15 de novembro, foi a primeira reunião com esses espíritos que eu tive. Eu até hoje me mantenho forte nesse trabalho. Posso cair com certeza absoluta, porque eu sou um ser humano. Não sou um médium perfeito. Lá no livro dos médios, perguntam a Kardec se existe médium, Kardec pergunta se existe médium perfeito. E os espíritos falam, não que existe. Porque eles sabem das nossas limitações, das nossas fraquezas. Tem dias que a gente está choroso, amargurado com a vida, abusado com o Zé Grosso, Dr. Hans. Eu já botei o Jesus para correr lá em casa uma vez. Já o coloquei. Porque, olha a minha audácia, a gente acaba achando que trabalha com esses espíritos, eles têm a obrigação de responder tudo que a gente quer. E eu uma vez fui perguntar a eles se uma pessoa ia morrer. Você estava muito enferma. Aí eu dizia, fulano de... Zé Grosso, Dr. Hans, fulano de tal vai morrer. Aí eles faziam. Me digam, por favor, vai morrer? Aí eles faziam. Para encurtar a história, o Zé Grosso aí de uma vez disse, todos nós vamos, meu filho. Inclusive você. Aí falei, que eu botei para correr lá de casa. Pode sair os dois aqui. Quer não os dois aqui não. Pode sair os dois. Aí eles baixam o campo vibratório, ficam invisíveis, diz que sai, mas não sai, fica lá. É muita bondade, meus amigos, desses irmãos. Aguentar a gente, as nossas fraquezas. Ver que a gente tomba para um lado, tomba para o outro, mas sempre vai estar ali se sustentando para não cair. E deixo aqui nessa noite de comemoração como referencial para todos vocês que estão no movimento espírita, que vão fundar a casa espírita, que não deixe a semente do amor no centro que vocês estão se apagar. Porque até para Kardec perguntaram, mas se um centro brigar com o outro, se um centro divergir com o outro, com qual centro você vai ficar, Kardec? Ele disse, eu lamentaria muito se os espíritas vivessem brigando. Mas entre aqueles que brigam, eu permanecerei com aqueles que mais fizerem a caridade. Palavras de codificador. Eu permanecerei nos centros que mais fizerem a caridade. Isso no âmbito espiritual, moral, emocional, não importa. Mas lá ele vai permanecer. Para fechar essa noite e as minhas considerações, eu queria nesse momento que você tivesse um pouquinho de paciência comigo, para que eu pudesse falar dos meus agradecimentos, né?
Um trabalho como esse, ele exige muito da cabeça da gente. Eu comecei com 22 anos de idade. Novo. Muito novo. Com mil e uma coisa passando na minha cabeça. Mas tive a sorte de ter pessoas que puderam me ajudar nessa longa, prazerosa e espinhosa caminhada. E uma dessas pessoas não está mais aqui, que é Dorinha. Mas eu não poderia, em hipótese alguma, não me lembrar dela nessa noite. Porque Dorinha foi a primeira pessoa, quando eu estava com 14 anos de idade, quando eu entrei no corredor da União Fraternal Espírita, só de chinelo, com um sorte sujo e uma camisa toda rasgada, que os espíritos me rasgavam, e me botou no colo. Nós não podemos esquecer de quem estende a mão para a gente. Nós não podemos esquecer daquelas pessoas que nos amparam no momento das dores. Então fica registrado aqui meu agradecimento a essa pessoa maravilhosa que me faz muita falta. Pelo elo de mãe que eu tive com ela. Pelo elo de amizade verdadeira que eu tive com ela. Eu quero deixar aqui nessa noite registrado o meu agradecimento a ela. Agradecer também a uma pessoa que não está mais aqui nesse planeta, mas que foi uma pessoa que teve muita paciência comigo no princípio da mediunidade, que foi Francisco Raimundo Medeiros, vulgo seu Chico do 40. Foi meu pai dentro do Espiritismo. Teve muita paciência comigo. Seu Chico teve tanta paciência comigo, teve uma reunião da UF, que eu saí correndo no meio da rua e ele, com aquele jeitinho calmo dele, foi atrás de mim. Me pegou no meio da rua. E me botou para dentro do centro. Jovem, com 18 anos, eu acho, já naquela época. Mas com uma cabeça muito perturbada. Não poderia também deixar de agradecer a seu Luiz, o primeiro médico de cura que eu trabalhei. Seu Luiz chileno sempre será um referencial para a mentalidade de cura. Para aqueles que não puderam trabalhar com ele, não puderam conhecer, mas aqui algumas pessoas conheceram, sabe do valoroso homem que ele foi, da pessoa ímpar que ele foi. Eu trabalhei com ele 4 anos dentro da sala da UF e pude ver coisas excepcionais acontecer, inclusive o câncer da minha mãe ser curado. Minha mãe foi diagnosticada com 3 meses de vida. 3 meses de vida. E hoje minha irmã está aqui, vivíssima, sem nada. Essas 3 pessoas, eu gostaria muito de dedicar essa noite, onde elas estiverem. Porque a minha gratidão, o meu amor por esses mais velhos que se passaram, vão ficar para sempre no meu coração. A gente não pode esquecer nunca das pessoas que nos amparam. Ser médico de cura é ser alvo de muitas críticas. Sou alvo de muitas críticas e compreendo os que me criticam. Mas também quero que aqueles que me criticam tenham a humildade de reconhecer o que é feito dentro dessa casa. Os resultados que saem dessa casa. Não por mim. Porque se eu sou a fraude que muitos dizem que sou, eu não conseguiria ver os resultados que vejo nessa casa. Como muitos que chegam para Pedro Paulo no anonimato. E ele muitas vezes não me diz, para me preservar o meu equilíbrio. Pedindo para que ele acabe, termine, não deixe aquele trabalho acontecer. E ele tem sustentado, que só sabe ele, na cabeça dele, o que ele tem aguentado. Dentro da família dele, não é fácil, meus amigos. Mas são justamente através dessas críticas que eu tenho me levantado todos os dias, todas as quintas-feiras, feito meu evangelho no lar, meu jejum de pensamento, de alimentação, e me preparo para vir para essa casa. Com muito amor no coração. Não falhei 6 anos. E tenho a certeza que nos próximos que virão, eu jamais falharei. Porque sei do meu compromisso que tenho. E não é nem com o meu compromisso só com essa casa, mas o meu compromisso com Cristo, que fala muito mais alto. Então essas 3 pessoas que moram no meu coração, que vão ser exemplos para mim dentro do Espiritismo, eu gostaria muito de agradecer a eles espiritualmente, onde eles estiverem, que eles me escutem. E agora, partindo para aqui, para essa casa, não teria como eu não agradecer a Pedro Paulo. A confiança que ele tem. Como ele diz, Pedro Paulo bate muito em mim. E eu gosto quando ele bate. Mas sei que o cuidado que ele tem comigo é um cuidado de um pai. É um cuidado de uma pessoa que preserva não só o centro, mas a minha pessoa. Agradecer a ele porque no momento de dor mais profundo da minha vida,
um fim de um trabalho de uma maneira brusca, um fim de um casamento, um fim de um emprego, 3 situações horríveis na minha vida, a única pessoa, depois de Rossandro Klinge, que me estendeu a mão, foi Pedro Paulo. Então, Pedro, muito obrigado, viu? E a outra pessoa que eu gostaria de agradecer, que essa agora minhas lágrimas vão ter que cair, é uma pessoa que, tanto ela como ela, foi muito alvo de críticas. Mas foi uma pessoa que até hoje fica comigo e é minha amiga nas horas mais difíceis, que é Selma. Você foi a única pessoa de todo aquele grupo que nós tínhamos que não me abandonou. Você confiou no que a gente estava fazendo. Você passou por cima de todos os empecilhos que teve. Deixou todos e continuou comigo. Eu jamais sei como lhe agradecer a sua fidelidade de amiga e de pessoa que você é. Que todos possam dizer que você é doido e desequilibrado. Isso a gente já sabe. Não é novidade. A gente já sabe. Não é novidade. Mas de uma coisa eu sei que você tem. Caráter, minha amiga. Você é uma pessoa de caráter. E eu tenho extrema gratidão por você. Agradeço todos os dias a Deus que você está comigo nesse trabalho. Porque eu sei o quanto você renuncia para estar aqui, nessa noite. E se Dorinha estivesse aqui, eu também estaria agradecendo a ela hoje. É uma pena que ela não está. E em especial agora, eu quero agradecer a todos os trabalhadores dessa casa. Eu quero agradecer a Ângelo, a paciência que ele tem comigo, que é o coordenador desse trabalho. As médiuns que trabalham nesse trabalho também, que são as médiuns de cura dessa casa, que estão trabalhando com suas equipes médicas, além de mim, que as pessoas já só tem Ítalo aqui dentro, mas não tem não. Tem mais 2 aqui, potente, segura e boa. Mas sem vaidade. 2 médias boas, que é Vera, está aqui. Muito obrigado por você, minha filha. Muito obrigado. E é Edileide, que não pôde estar aqui nessa noite, mas são 2 trabalhadoras que eu tenho que destacar. Eu tenho que destacar, eu quero explicar aqui a vocês por quê. Porque Vera tentou fazer esse trabalho, teve muita dificuldade. E hoje a gente abriu todo um leque para que Vera pudesse trabalhar mediunicamente dentro dessa casa. E hoje é notável para nós a mudança de Vera depois que se entregou ao trabalho. Quanto ela tem se ampliado como trabalhadora e como médium. E aqui eu não estou dizendo, você sabe que não é para engrandecer ninguém. Da mesma forma, a Edileide, que não está aqui nessa noite, que é outra médium maravilhosa dessa casa. O quanto a Edileide tem visto até as intervenções que são feitas pelos espíritos dos pacientes, as sondas que são colocadas, os aparelhos que são colocados nos pacientes, e descreve numa maestria ímpar. São 2 médias que estão se preparando para futuramente estarem mais ativas mediunicamente nessa casa. Então não esqueçam que esse trabalho da quinta-feira não só tem Ítalo de médium. Também tem essas amigas queridas que são do meu coração. E elas merecem sim serem destacadas desse ambiente, certo? Mais do que nunca, elas têm os seus méritos de trabalho. Não é? E eu não poderia, mas em hipótese alguma, esquecer do trio Ternura que me acompanha, né? Que é Dona Terezinha, que é uma das que primeiro ficou nesse trabalho, né? Dona Terezinha e eu, nós temos uma ligação de muito tempo, porque nós nos encontramos antes do Espiritismo na Umbanda. A gente tinha muita dúvida das coisas e a gente acabou a espiritualidade corroborando para que ela viesse para esse trabalho. E por incrível que pareça, numa quinta-feira à noite, Zé Grosso disse que 2 trabalhadores iriam aparecer. No outro dia, na sexta-feira, ela foi na loja de Selma e apareceu. E a gente entendeu que era ela que tinha que vir para esse trabalho. Então não poderia deixar de destacar também a senhora Dona Terezinha, com o seu amor, com o seu cuidado. Muito obrigado por estar aqui comigo. Não poderia também deixar de destacar, né, aquela pessoa que é mais paciente comigo todos os dias. Aquela pessoa que a gente pega para capar, mas é uma pessoa que eu sei que me ama muito, que é Dona Adriana, minha sogra. Muito obrigado.
Eu posso dizer que ninguém ocupa o lugar de ninguém, mas com a morte de Dorinha eu fiquei um pouco órfão. E ela me adotou como filho. Além de ser namorada da filha dela, ela me adotou como filho. Que até ciúme na família dela, o pessoal tem de mim, viu? Tanto que ela me paparica. Muito obrigado, viu, por sua ajuda. Isso é muito importante para mim, viu? Muito obrigado. E agradecer a média de transporte, minha gente. Alguém tem que trazer a gente para cá. Alguém tem que se dispor para vir para cá, né? E aí a gente pegou Juliana e deu esse cargo a ela. Então ela se disponibiliza também todas as quintas-feiras estarem aqui. Eu não poderia deixar de agradecer a todos. E gostaria de agora, para encerrar definitivamente, agradecer muito a Zé Grosso do Dr. Rães. Zé Grosso é meu pai, Zé Grosso é meu amigo, Zé Grosso é meu conselheiro. Zé Grosso não passa a mão na minha cabeça como muitas pessoas acham. Ele me cobra postura, cobra estudo, cobra disciplina de mim. E eu espero que ele continue sempre assim, porque ele sabe o quanto eu sou falho. Agradecer mais ainda a esse que eu pude colaborar dentro da sua evolução espiritual, para que ele evoluísse, que é Dr. Rães. Nas primeiras comunicações que o Dr. Rães deu, as pessoas tinham medo, porque ele parecia um obsessor. Ele não falava, os olhos dele eram esbugalhados para fora, ele só respirava e fazia o trabalho de cirurgia. E Dr. Rães, uma vez, a primeira vez, pós-desencarne dele, que ele sentiu amor, foi aqui, na Sociedade de Estudos Esperancenses. Eu me lembro desse dia, porque ele chegou na minha casa chorando. Eu disse, eu nunca vi o senhor chorando. Por que o senhor está chorando? Ele disse, brasileiro, que mérito eu tenho de estar dentro daquela casa? Que mérito eu tenho de ajudar aqueles, se eu mais enganei, ludibriei, matei, fui arrogante? Mas dentro daquela casa eu vejo o amor daquelas pessoas por mim. Sou eu merecedor desta casa? Eu disse, o senhor é merecedor dessa casa, porque o senhor também é um filho de Deus. Aí ele disse a mim, mas Deus ama quem prega o nazismo? Eu disse, eu não sei se ele ama quem prega o nazismo, mas uma coisa eu sei, ele ama o senhor, e aquela casa também ama muito o senhor. Então muito obrigado, Dr. Rães, aonde o senhor estiver, pelo senhor estar aqui comigo, pelo senhor estar cuidando dessa casa e tratando muitas vezes casos que são irreversíveis, que têm passado pelas mãos dele, que tem deixado a gente até aqui achando que é um milagre. Mas a gente vê que não é. É o fenômeno mais puro, mais cheio de amor. Porque eu tenho a certeza, meus amigos, que nós estamos nessa casa unidos por uma única força. O amor. O amor aos semelhantes. O amor às pessoas. Tenho a certeza que você, ao sair daqui, qualquer instante, vocês podem ver me escorregando, falhando, desequilibrado. Mas vejam o médium. Não vejo esses dois espíritos, porque sei da força amorosa que eles carregam no coração deles. Agradeço muito a Deus por esta casa de esperança. Desde a primeira palestra que fiz aqui, eu me sinto em casa nesta casa. Todas as pessoas que passam aqui em esperança, todas, elas quando entram nessa casa, elas sentem algo diferente. Elas se sentem balançadas, mas porque nessa casa, mesmo com tantos problemas, com tantas pressões espirituais que essa casa sofre, estamos unidos pelo amor. Gostaria de agradecer também a Sandra Mangueira, que está aqui nessa noite. Sandra e eu, a gente está quase formando uma dupla, viu? Ítalo e Sandra, Sandra e Ítalo. Porque toda palestra minha, Sandra agora está indo atrás, né? Mas muito obrigado, Sandra, por você estar aqui nessa noite. E a todos vocês que puderam vir nessa noite, meu muito obrigado. Confiem em todos os trabalhos dessa casa. Não existe um trabalho importante nessa casa. Todos precisam funcionar bem para que todos tenham um bom funcionamento. A reunião pública é extremamente importante. Os estudos dessa casa são importantes. A quinta é importante. A sexta-feira na reunião mediúnica é importante. Todos têm o seu aparato de funcionamento. Mas nesse momento, eu agradeço muito a Deus por essa imensa oportunidade de estar aqui. Pela iniciativa que Pedro Paulo tomou de fazer essa singela comemoração, que é muito simples, muito humilde, mas acredito que todos estão sentindo um ambiente de amor que emana sobre esta casa nessa noite. Que Deus, que Jesus, que Nossa Mãe Maria Santíssima abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado.